Olá, muito boa tarde. A pergunta Deus existe formula o título do mais recente livro do padre Joaquim Carreira das Neves. Um seguidor de Francisco de Assis que tem dedicado toda a vida a investigar os textos da Bíblia e que agora procura resposta à questão da existência de Deus em todas as grandes religiões. O resultado dessa pesquisa está neste livro que agora será apresentado pelo seu autor, Padre Joaquim Carreira das Neves. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa, onde de facto queremos revelar a quem nos vê e ouve o resultado da sua investigação. E antes de mais, Padre Joaquim, perguntava-lhe por que razões devemos continuar a colocar esta questão Deus existe. O Papa Bento XVI falava na eclipse de Deus. É uma das razões? É uma das razões. O Papa falava do eclipse de Deus quando foi realmente a Madrid, como todos nós sabemos, e nesta nossa Europa, sobretudo nesta nossa Europa, parece que há um eclipse de Deus. Ninguém quer falar de Deus, tem medo de Deus, ou então não sabe interpretar Deus. Eu penso que nos dias de hoje nós temos realmente um tempo muito complicado e muito difícil a nível político, social, económico, de valores, não valores, e portanto nessa questão quem tem imperado desde o século XVIII, quem tem imperado tem sido o racionalismo europeu, que não é o racionalismo nem americano, nem da Índia, nem da China, nem do extremo Oriente, é europeu, tipicamente europeu. E é diferente nesses continentes? Nesses continentes é diferente. É diferente porque há um substrato religioso, ou não religioso, mas que é completamente diferente. Quer dizer, quem na Europa determinou, diríamos, este avanço realmente foi de facto o racionalismo e, portanto, nós temos, como diríamos assim, um dos maiores racionalistas europeus que determinaram o resto da Europa, ou naquele tempo, que é realmente Voltaire. Lendo Voltaire, nós lemos realmente os séculos XVIII, XIX e XX e até o século XXI. Hoje em dia as coisas estão mudando por causa da cultura. Tudo isto é cultural e o problema realmente é cultural. Mas o racionalismo europeu é um racionalismo normal, natural, em resposta a uma monarquia decaída e uma religião também cheia de problemas e de complicações. Portanto, é normal e natural nós percebermos o chamado racionalismo, portanto, que tomou como palavra final a razão. A Deus a razão. E por isso mesmo é que colocaram lá em Paris, na Notre Dame, a Deus a razão. Mas isto está a ser ultrapassado. E por isso colocam recorrentemente esta questão da existência de Deus. Esta questão da existência de Deus. O problema se Deus existe ou não existe, realmente é um problema de hoje e de sempre. Mas o verbo existir, e agora estou-me a referir também ao Frei Bento Domingos, quando apresentei o livro no Estado Católico. O Frei Bento Domingos disse muito bem que o verbo existir não se aplica bem a Deus. E é verdade. Porque existir significa esta mesa existe. Esta caneta existe, este papel existe, você existe, eu existo e nós existimos todos. Isto tem a ver com o contacto, tem a ver com a própria essência, tem a ver com o objeto, tem a ver com a matéria. A matéria existe. O extremamente pequenino existe, os bosões, os protões, os eletrões existem e o mundo sideral também existe. Agora, Deus existe desta maneira, Deus não existe desta maneira. Eu durante algum tempo perguntei-me, o título seria Deus existe ou Deus é? O verdadeiro sentido não é o verbo existir, é o verbo ser. Deus é ou não é? O é tem a ver com a essência de Deus. É esta a resposta que nós temos, enfim, no livro, no Antigo Testamento. Deus aparece, maneira de falar. Deus aparece, portanto, a Moisés, dizendo, eu sou aquele que sou. E depois, no Novo Testamento, Jesus diz, o eu sou. Portanto, o verbo ser está mais perfeito, diz mais em relação à própria linguagem do que o verbo existir. Em todo caso, a questão que se coloca, seja pelas correntes racionalistas, seja até pela opinião pública, é sobre a existência de Deus. É sobre a existência de Deus. Agora, dizer Deus existe ou dizer Deus é realmente diferente. Eu existo, mas eu também sou. O problema é que eu sou. Eu já, em relação ao eu sou, tem graça que ultimamente descobri o Manuel António Pina, o grande poeta, que faleceu há pouco tempo, e realmente ele anda sempre à volta do nós, seres humanos, nós pessoas somos, não é? Nós pessoas já existimos. Além da existência, nós somos, e isso é muito significativo na semântica da pessoa. Para além de correntes filosóficas e racionalistas, onde se coloca esta questão da existência de Deus, a existência do mal, a existência de guerras fratricidas, a existência da crise, leva também ao questionamento sobre a existência de Deus? Leva através da própria cultura. Não há dúvida nenhuma que não há paz, como diz Hans King, paz entre as nações, se não houver paz entre as religiões. Isso é fundamental. Nós temos hoje em dia ainda guerras religiosas, sobretudo em algumas franjas fundamentalistas, portanto fanáticas, enfim, do islamismo, portanto a Al-Qaeda. Penso que são as últimas
sequências ou sequelas, portanto, esta questão, mas não há dúvida nenhuma que esta questão da guerra e da paz, do bem e do mal, é uma questão filosófica, é uma questão metafísica, é uma questão que nos interpela em relação a todas as culturas, em relação a todas as religiões. As religiões, à sua própria maneira, seja as do paradigma oriental, seja as do paradigma ocidental, judeus, cristãos e islâmicos, tendem a dar resposta a esse problema que não tem solução apenas a nível de racionalidade. Mas coloquemos então a questão como ela é formulada recorrentemente. Se Deus existe, por que permite todo esse mal? Se Deus existe, Deus não é omnipotente. O problema é, se Deus existe, nós temos... Lá está a tal categoria do ser e do existir. Deus é omnipotente, é omnipresente, é omnisciente e sabe tudo. E porquê é que realmente deixa estes males? Porquê é que há crianças? Porquê é que há bebés que nascem doentes? Porquê é que há cancros desta e daquela maneira? Porquê é que há um pai e uma mãe que perde um filho, perde uma filha? Portanto, Deus não é esse Deus tapa-buracos. É que nós estávamos habituados ao Deus tapa-buracos. Já no Antigo Testamento estávamos habituados ao Deus tapa-buracos. No Novo Testamento temos a mesma coisa. Quem é que ia ter com Jesus? Os cegos, os coxos, as prostitutas, os pecadores, iam ter com Jesus. E Jesus tapava o buraco perdoando, dando vista aos cegos, etc, etc. No Antigo Testamento temos a grande obra, que é realmente a obra de Jó, em relação a esta existência de Deus. E Jó coloca-nos no mistério de Deus. O problema é o mistério de Deus ou a existência de um Deus tapa-buracos. Portanto, nós temos que passar por cima do Deus tapa-buracos para apreendermos o ser, a essência de Deus, como mistério de ser. E não é como um mistério de fazer e de tapar buracos. Em todo caso, que lugar e que dinamismo deve presidir a existência desse mal e a ultrapassar também esse mal? Nós estamos dentro de um drama humano e não há drama sem bem, sem mal, sem virtude, sem pecado, sem justiça, sem guerras, não há drama. Nós somos drama. A pessoa de Jesus foi drama. E a pessoa do próprio Deus, como pessoa que é, e nós, no nosso paradigma ocidental, falamos de Deus pessoa. No paradigma oriental, de hinduísmos, de budismo, já não é bem assim. É mais uma natureza, é mais um fluxo, digamos, dentro de nós próprios. Mas como pessoa, Deus realmente é a pessoa para nós e é a pessoa para Ele próprio. Se é a pessoa para Ele próprio, se é a pessoa para nós, Ele está diretamente relacionado com aquilo que é eterno, que é invisível, que é intocável, mas pertence ao ângulo da fé, à perspectiva da fé. A questão da fé, da porta da fé, como agora o Papa Bento XVI, a questão da fé é que é um problema importantíssimo e tremendamente difícil e complicado. Só pelo testemunho da pessoa que apreende a fé, que capta a fé, que tem o dom da fé, é que pode falar dessas doenças, dessa história, desses problemas todos, para perceber que Deus está metido dentro da história, mas está metido ao seu nível, não é ao nosso nível. O problema é que nós fazemos de Deus à nossa imagem e semelhança. E à nossa imagem e semelhança queremos que Deus seja eterno, é infalível, é superpotente, é omnisciente, é omnipotente e devia determinar tudo o que há de mal e acabar com tudo o que há de mal na Terra. Deus não é isso. Mas por que não então acabar com tudo o que há de mal? Não seria o melhor? Não seria melhor, nem seria pior. Não seria melhor, não seria Deus. Onde é que estava a liberdade humana? É o dinamismo da liberdade. Onde é que estava a liberdade humana? Onde é que estava o dinamismo da liberdade? Onde é que estava o ser pessoa? O poder escolher, o poder ser e não ser, o poder amar e não amar, o poder matar e não matar, o poder realmente cumprir e não cumprir. Onde é que está o dever ético? E então vamos realmente ao Immanuel Kant, para o qual o dever ético é o fundamental da pessoa. Mas o homem, pessoa, homem, mulher, pessoa, com o dever ético, tem que ter liberdade de expressão. Esse é o drama da história. Vejamos as conclusões que o Padre Joaquim Carreira das Neves e a informação, sobretudo, que foi encontrando nas grandes religiões acerca da existência de Deus. Que metodologia presidiu a essa recolha, a essa investigação e que resulta no livro que agora se apresenta? Eu tinha como metodologia fazer realmente um estudo histórico e, portanto, dentro da história, apresentar as religiões vivas hoje em dia. Eu não tenho aqui nada do politeísmo, porque o politeísmo morreu, acabou. Os grandes politeísmos entre o Tigres e o Eufrates, da Mesopotâmia, do Egito, da Pérsia, de Roma, da Grécia, isso terminou. Pertence à história, é um bem da história, é um bem da arqueologia, pertence à história, é um bem cultural, mas está ultrapassado. Hoje não temos politeísmos. Portanto, nós hoje temos realmente a nova New Age, nós temos o animismo, temos o hinduísmo, temos o budaísmo. Para o hinduísmo e para o budaísmo eu encontrei-me em grandes dificuldades de ordem metodológica. Então fui buscar duas grandes pessoas. Fui para o hinduísmo buscar a pessoa do Gandhi, como pessoa que era, que foi maltratado por Churchill,
porque Churchill chamava-lhe um maltrapilho, e ele deu cabo do Churchill, porque deu a independência, portanto, pela sua região, deu a independência à Índia. A Índia, no Império, portanto, inglês. E deu a independência à Índia por causa da sua região, em função da sua região, servindo-se da sua região. A partir do Gandhi, eu vou descobrir, então, o hinduísmo. Em relação ao budismo, o apresento o Dalai Lama, que ainda vive, graças a Deus, está vivo. Através dos livros do Dalai Lama, através da presença do Dalai Lama, através da mensagem do Dalai Lama, eu vou descobrir o que é o budaísmo, que, não ao fim e ao cabo, é uma reforma também do hinduísmo. Em relação às religiões, portanto, judeus, cristãos, islâmicos, eu vou às religiões a partir de um estudo crítico às fontes bíblicas, às fontes, tanto Antigo Testamento, Novo Testamento e Alcorão. No Alcorão, eu levo isso muito longe, durante por umas 30 páginas, porque realmente não há nenhuma Bíblia, não há nenhuma Bíblia, nem judeus, nem cristãos, nem islâmicos, que viesse diretamente do céu. Não há o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia no genitivo de ser Deus autor do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ou Deus autor do Alcorão. Como eu digo que o sei lá bem é Essa de Queiroz. Essa de Queiroz é autor dos maias. Deus não é autor da Bíblia, como o Essa de Queiroz é autor dos maias. Deus não é autor da Bíblia, como eu sou autor deste livro. Portanto, nós temos que interpretar, então, todos estes textos que são originantes. E o que é que se passa com o Alcorão? O que se passa com o Alcorão é que o Alcorão realmente é complicado. Isso eu agora chamo, enfim, não estou agora aqui a fazer propaganda do meu livro. Quem quiser compra, quem quiser não compra. Mas para perceber o Alcorão, eu faço a mesma crítica histórico-literária ao Alcorão como faço ao Novo Testamento, como faço ao Antigo Testamento. Agora, nós temos uma grande dificuldade em falar do Alcorão, com certo medo. Temos medo dos fundamentalismos alcoranos. Temos medo dos fundamentalistas islâmicos. E realmente temos medo de uma certa razão, por causa, enfim, da Sharia deles e de alguma fatuá que venha para aí dar cabo da gente. Portanto, isso existe, as fatuás existem e continuam a ser excomungados. Os grandes historiadores, os grandes críticos literários, que são autenticamente religiosos, portanto, intelectuais e religiosos, alcorânicos ou islâmicos, não vivem nos países, diríamos, do Islão, fundamentalmente do Islão. Eles vivem na América do Norte, vivem na Inglaterra, vivem na Europa, mas não vivem, têm medo de falar. Eles têm medo de falar. Portanto, eu apresento a crítica ao Alcorão e as conclusões a que eu chego é que aquilo não caiu do céu à terra. O Alcorão não caiu do céu à terra. Não é como diz a ortodoxia islâmica, que foi Deus Alá que criou o Alcorão, escreveu o Alcorão lá no céu, e depois em árabe, o Deus até falava árabe, escreveu tudo em árabe, e depois foi dando aos bochechos, através do anjo, portanto, ao profeta Maomé. O profeta Maomé, para mim, merece-me todo o respeito, e toda a dignidade, merece-me todo o respeito. O profeta Maomé foi alguém extraordinariamente intelectual, não é no sentido académico, mas é no sentido de pensar Deus. Ele pensou Deus e teve crises psicológicas e religiosas, com grande meditação, com grande oração, lá nas grutas junto de Meca, e a partir daí, ele que conhecia muito bem os judeus, conhecia muito bem os cristãos, e convivia muito bem com judeu-cristãos, ele realmente teve inspirações interiores e deu realmente no Alcorão pouco a pouco. Mas não foi ele que escreveu o Alcorão. O Alcorão, como chega até nós hoje... É fruto de uma circunstância como as outras fontes das outras religiões. São circunstâncias histórico-religiosas que deu o Alcorão, como realmente nos judeus e nos cristãos. Simplesmente o Alcorão, portanto o islamismo, é a terceira fonte depois dos judeus, depois dos cristãos, e aparece Maomé como sendo o selo dos profetas e, portanto, o maior de todos, que vem resolver os problemas dos judeus, dos cristãos e, finalmente e definitivamente, dos islâmicos. A análise a este setor do seu livro levar-nos-ia longe, por certo. Em todo caso, interessa, creio eu, acima de tudo, nós percebermos que conclusões é que o Padre Joaquim Carreira das Neves chega acerca da resposta a esta pergunta, se Deus existe. Deus existe. Que sintonias entre as várias religiões? A grande sintonia é o problema do mistério, o problema do sagrado. Deus existe porque há um sagrado dentro de nós. Há um sagrado e há um mistério dentro de cada um de nós. Nós somos seres conscientes e, como seres conscientes, nós pensamos, nós interrogamos e nós pensamos, é só esta vida ou mais outra vida? Nós pensamos, interrogamos sobre o mal e sobre o bem. E pensamos, interrogamos sobre a nossa existência. Portanto, não há dúvida nenhuma que, para além de todas as religiões, há o chamado noumene, há o chamado sagrado. As religiões são epifenómenos do fenómeno.
O fenómeno que vem do Numen é o indescritível, é o sagrado dentro de cada um de nós. Quem melhor entende isso são realmente os poetas. Porque os poetas transformam a nossa miséria, o nosso efêmero, em grandeza, em sublimidade. Agora, entender realmente essa grandeza, essa sublimidade, portanto, com o mistério de nós próprios, essa é que é a grandeza do poeta. Mas essa também é a religião do crente. O crente tem... É a experiência do crente. É a experiência do crente e, portanto, ao fim e ao cabo, tudo depende do testemunho do crente. Qual é a função e a importância que tem, e no caso específico do cristianismo, as Escrituras que têm a encarnação de Jesus Cristo? Ora bem, a encarnação de Jesus Cristo é um mistério de encarnação. Há 2 mistérios na Sagrada Escritura do Novo Testamento. Naqueles 27 livros é o mistério da encarnação e é o mistério da ressurreição. Quem é o mais importante? É o mistério da encarnação ou o mistério da ressurreição? Foi o mistério da ressurreição que nos escrito nos deu o mistério da encarnação. E é fundamental perceber esse mistério, assumir esse mistério para, é fundamental para perceber Deus? É fundamental porque isso está nas Escrituras. Então nós vamos interrogar as Sagradas Escrituras. Nós vamos ao capítulo 1 e 2 de Mateus, onde se fala do mistério da encarnação. Ou então no primeiro capítulo de São João, onde se fala do mistério da encarnação. No princípio era o Verbo estava com Deus e Deus era o Verbo. Portanto, nesse primeiro capítulo de João e nos 2 capítulos de Mateus e Lucas é que nós vamos buscar o mistério da encarnação. Mas esse mistério não poderia ser escrito sem o mistério da ressurreição. E como incluir... Jesus Cristo em todo esse processo de revelar Deus, de certificar a existência de Deus? Jesus Cristo, portanto, nós temos o Cristo da fé, o Cristo da história, o Cristo da Igreja, e essa é que é a grande dificuldade. Nós, ocidentais, fazemos uma crítica aos textos e descobrimos nos textos, naqueles 4 evangelhos, nos 27 livrinhos do Novo Testamento, nós descobrimos que há um Cristo histórico, há um Cristo da fé e há um Cristo da história. Quer dizer, nós descobrimos que estes textos não são crónicas, nem são biografias. Estes textos são catequeses. E como são catequeses, temos que descobrir o Jesus dentro da catequese. E a catequese a partir do próprio Jesus. E o problema fundamental está em perceber este Jesus, que não é nenhum tonto, porque há, já para aí, enfim, o YouTube a dizer que o Padre Carreira das Neves disse que Jesus era um tonto. Não, Jesus não é tonto nenhum. Eu disse isto e afirmo, dentro de um contexto próprio, porque ele teve palavras, enunciações, disse declarações que são de alguém que não pertence a este mundo. Ele disse, sei lá bem, o Filho do Homem é senhor do sábado. O Filho do Homem vale mais que o sábado. O Filho do Homem tem poder de perdoar pecados. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. Quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos, e por aí fora. Há uma quantidade de textos que nos dizem que, ou Jesus, vamos lá ver, à luz da história, ou Jesus é megalómano, é um extraterrestre, é um alienígena, ou é um psicopata, ou é um narcisista, ou é Deus, ou é filho de Deus, ou vem do céu. Esse é que é o problema. Mas à e qual é a luz resposta a esse problema do Padre Joaquim? É a fé. É a fé. O meu E a problema Deus, é fé, então? é fé porque Jesus transcende a própria história, transcende a própria cultura, dá-nos uma outra cultura e dá-nos um outro sentido de vida, que não é apenas dos judeus, nem apenas dos qumranitas, nem apenas sei lá bem, dos próprios discípulos que acreditavam que ele era realmente o Messias, à maneira do seu messianismo, mas tem outro messianismo. E descobrir esse messianismo vem pela fé da própria Igreja ou das igrejas. Vejamos agora, e assumindo a existência de Deus, vejamos, Padre Joaquim, aquilo que se faz por causa de Deus. E vemos aí também em diferentes religiões, ou vemos diferentes experiências até de matar por causa de Deus, ou de outros que decidem construir a fraternidade. Há aqui um leque muito grande. Invocar o nome de Deus para a guerra, seja ele o Alá, seja ele o Yahvé, seja ele o Jeová, seja ele Jesus Cristo, seja ele quem for, invocar o nome de Deus para fazer guerra, isso é um escândalo. Isso é realmente isso é qualquer coisa de blasfemo. Mas continuamos com esses fundamentalismos. Portanto, o problema é dos fundamentalismos. Uma das finalidades deste livro é acabar com os fundamentalismos. Porque existem em toda a parte. Há fundamentalismos dentro do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Há fundamentalismo dentro do hinduísmo e dentro do budismo. E esses fundamentalismos são fundamentais quando realmente essas derivas religiosas dizem, eu tenho a verdade. Eu sou a verdade absoluta. Só a minha igreja, só a minha congregação, só a minha religião é que tem a verdade. E quando a gente chega a esse ponto, eu desprezo o outro. Por isso eu digo, eu é que tenho a verdade, tu não tens a verdade, tu vais para o inferno. Mas até textos do Novo Testamento nos podem levar a isso. Eu dou um texto simples.
que é o último capítulo do Evangelho de São Marcos. Portanto, o ressuscitado diz, quem for batizado terá salvação. Quem não for batizado terá condenação. Se eu pego nesses textos de uma maneira literalista, só o cristão batizado é que vai para o céu. Todos os mais vão para o inferno. Isso é terrivelmente perigoso. O nosso tempo está a chegar ao fim. Gostava de terminar com o sublinhado que é por causa de Deus, por causa da existência de Deus também, construir a fraternidade. Respeitar a natureza, respeitar os outros, respeitar a transcendência. Ora bem, a natureza faz parte da criação. E, sobretudo, como franciscano, cristão franciscano, católico franciscano, é importante, realmente, eu ver-me na natureza, eu ver-me neste mundo de hoje, eu ver as estrelas, eu ver o infinitamente pequeno, o infinitamente grande, e dizer, isto é criação de Deus. Por detrás está um pensamento de Deus. Por detrás está o querer, está a vontade de Deus. E, portanto, descobrir, nesta natureza, criação de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, estrelas, a água, etc, etc, isso é fantástico e é extraordinário. E temos aí Teilhard de Chardin, que nos pode ajudar nesta descoberta. E Deus, é preciso que exista, sobretudo por causa disso, para a construção da fraternidade? Ajuda. Deus ajuda na medida... Ele é o garante de uma ética universal e só... A partir da existência de Deus é que é possível essa ética universal? Não vou dizer que só exclusivamente, mas vou dizer que é sobretudo. Mas isto depende realmente de cada um de nós, que apreende através da fé essa descoberta de Deus e através de Deus essa descoberta da natureza. Nós estamos num período muitíssimo complicado e o que acaba de acontecer, enfim, sei lá bem, lá na América, lá por causa deste storm enorme, portanto, quer dizer, destes problemas. Portanto, e este problema que aconteceu ultimamente, portanto, lá na América, portanto, estas torrentes de água terríveis, isto aconteceu porquê? Será que realmente aquilo é da natureza ou é do homem que está a deteriorar a própria natureza? Esse é que é o problema. Outras questões... Portanto, essas questões são sérias à luz da fé e à luz da natureza. E algumas delas encontram aqui resposta. Padre Joaquim, muito obrigado. Eu acho que sim. Por ter estado neste programa a apresentar este livro, Deus Existe, onde se encontram as respostas à questão da existência de Deus, propostas pelo Padre Joaquim Carreira das Neves. Votos de uma boa noite. Até amanhã, se Deus quiser.